¿no? Les pido disculpas antes de todo por mi portuñol. Hace algunos años que yo vivo en países de idioma español, pero todavía sigo hablando portuñol. Pero es un honor estar con ustedes. Bueno, a mí me cabe hoy reflexionar sobre un tema que es la patria grande. Me gustaría compartir la pantalla, a ver si logro. Este es el tema de hoy, ¿no? Es impacto que es una patria grande, cuál es la perspectiva de patria grande. Pero también me gustaría discutir, reflexionar un poco sobre el impacto que nosotros como líderes podemos tener para hacer de América Latina un lugar de desarrollo humano integral. Hacer este enlace entre lo que es el concepto de patria grande de América Latina con el concepto de desarrollo humano integral. El otro día me pidieron para hacer una entrevista en la tele de Honduras, donde vivo, sobre la encíclica Fratelli Tutti. Y hubo un comentario interesante de las redes sociales durante el programa, y la pregunta fue por qué un funcionario del BID, un banco, el Banco de Desarrollo, pues es un banco, debería hablar sobre la encíclica. En realidad, no debería ser un sacerdote, ¿no? Esa ha sido la pregunta. Bueno, yo espero que al final de esta charla yo pueda convencerlos del tema que acaba de decir José Antonio antes de la pausa. No importa qué función nosotros tengamos, siempre va a haber espacio para que seamos líderes, místicos y evangelizadores. Y esto es exactamente el tema con que me gustaría terminar después esta charla de hoy. Además de ser un tema muy importante para el Papa Francisco, la integración de América Latina lo era también importante para San Juan Pablo II. En el discurso de inauguración de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en 92, él decía: es grave responsabilidad de los gobernantes el favorecer el ya iniciado proceso de integración de unos pueblos a quienes la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura han unido definitivamente en el camino de la historia. Nosotros pasamos por tiempos que nos deben hacer reflexionar mucho sobre nuestro futuro, como chilenos y como latinoamericanos en general. Es preocupante el conjunto complejo de desafíos por que pasa la región latinoamericana. Como la mayoría de ustedes son líderes chilenos, yo diría que 90%, 85%, yo no tengo el conocimiento y mucho menos el derecho o la autoridad de decir qué hacer en Chile, sino hablar sobre América Latina en general. Sin embargo, yo espero dejar como material de reflexión algunos puntos sobre América Latina que podrían adecuarse a Chile. Lo que estamos todos seguros es de que sin un protagonismo de una nación como Chile, es imposible hablar sobre un tema tan complejo como la integración de América Latina como una fuente de nueva esperanza para nuestro pueblo. A mí me gustaría dejar 3 mensajes. Primero, el concepto de patria grande, como había mencionado antes, su importancia para América Latina como un lugar para el desarrollo humano integral. Segundo, empezar una reflexión sobre, de mi punto de vista por lo menos, por qué América Latina no sale adelante, no alcanza el desarrollo humano integral en todos sus países. Y la razón por que yo pongo esto es una ciclicalidad viciosa, de sus desafíos, y la pandemia en general, en realidad, vino a profundizarla. Y finalmente me gustaría terminar con el hecho de que el liderazgo místico, con visión de patria grande, en mi opinión, es fundamental para generar la esperanza de desarrollo humano integral en América Latina. Empecemos por el primer punto. El tema de la integración de América Latina es muy antiguo. En el inicio del siglo XX, el tema tuvo un empuje muy fuerte con algunos protagonistas como el peruano Víctor Aya, que fue el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en 1924. Y para él era importante rescatar la identidad del hombre de nuestra América, nuestra herencia indígena, alejándonos de las influencias de Europa y de América del Norte. Deberíamos ser, por tanto, no la América Latina, sino la Indoamérica. Sin lugar a duda,
havia um forte tinte de ideologia nestas teorias. Mas para nós outros católicos, o tema passa a ter um significado muito mais importante a partir do Méthode Ferrer, uruguaio, e depois com o cardeal Bergoglio e também o Dr. Guzmán Carriquiri, também uruguaio. Para eles, mais allá de ideologias liberais ou socialistas, ambas fracassadas em todo o mundo, incluso na América Latina, o conceito de pátria é igualmente distinto de país ou de nação ou de geografia. A pátria é um patrimônio que hemos recebido de nossos padres e lo que devemos entregar nos outros a nossos filhos. Pátria necessariamente entranha uma tensão entre a memória do passado, o compromisso com a realidade do presente e a utopia que projeta hacia o futuro. Para Méthode Ferrer, Bergoglio e Carriquiri, nesta pátria existencial, a Igreja Católica pode tornar-se a catalisadora de um destino comum para a América Latina. Esse destino comum é o que nos gostaria de tentar desenhar na discussão de hoje. A pergunta adicional que se queda sobre Pátria Grande é qual seria sua relação com o desenvolvimento humano integral que mencionamos antes, que é a essência da doutrina social da Igreja Católica. Me gostaria, nesta charla, proponer a ideia de que a Pátria Grande representa um contexto sociológico, o que o desenvolvimento humano integral representa em um contexto antropológico. Quais são as características do desenvolvimento humano integral? Bueno, vale a pena mencionar que a primeira encíclica, como muitos de vocês sabem, que estruturou o desenvolvimento, a doutrina social da Igreja, foi a Renovarum com Leo XIII. Depois desta encíclica, várias outras encíclicas dentro do século XX e também século XXI falaram muito sobre o desenvolvimento humano integral como a essência da doutrina social da Igreja. E, portanto, encíclicas como, por exemplo, Populorum Progressio, como Solicitude Reis Sociales, enfim, e depois Caritas in Veritate, e depois com Francisco, com Fratelli Tutti, com Laudato Si. Eles põem estas encíclicas, de uma ou outra enfatiza uma ou outra característica, mas mostra o desenvolvimento humano integral, em primeiro lugar, basado na dignidade da pessoa. Em segundo lugar, multidimensional. Não se pode pensar, apesar de que eu estudar economia, não se pode pensar em desenvolvimento humano integral somente na economia. É necessário pensar em todo o que é o desenvolvimento da mente, mas também do espírito. É um desenvolvimento relacional que tem que ver com o homem e toda a sua relação com a comunidade em que vive. É basado na liberdade do homem. E liberdade, como sabemos todos, significa ter opções. A pessoa que não tem opções não tem liberdade. É cristocêntrica, não é qualquer desenvolvimento. É basada na persona de Cristo, na persona humana. É vocacional, portanto, é um chamado de Deus. É centrado na persona do pobre, como mostra muito bem Benedito XVI em sua encíclica. E, finalmente, depois vem Francisco e integra a criação divina e o clamor do pobre com Laudato Si e depois também com Fratelli Tutti. Estas são características que definem em sua essência o desenvolvimento humano integral. E reflexionando sobre os conceitos de Pátria Grande e desenvolvimento humano integral, podemos fazer duas conclusões básicas. Os conceitos não são os mesmos, mas são complementares, se complementam. É impossível generar uma pátria grande sem que ela seja basada na liberdade responsável, que seja relacional, que seja multidimensional, que seja basada na dignidade da pessoa, que seja vocacional, que seja centrada na pessoa do pobre, que integre a terra com o clamor dos pobres. E segundo, para que o líder construya a pátria grande, é necessário, portanto, que o mesmo líder possea uma alma grande, que pueda abarcar todas estas dimensões do desenvolvimento humano integral. Portanto, como mencionado antes, para construir uma pátria grande, do ponto de vista sociológico, é necessário que o homem, que o líder,
tenha uma alma grande, que pueda ter todas estas dimensões e que pueda construir um espaço onde todos nós outros podamos realmente ser desenvolvidos e do ponto de vista integral em nossas pessoas. Pero, que nos une, nós outros como latino-americanos, como uma pátria grande? Eu poderia dizer 4 pontos muito básicos. Primeiro, nossa história. Nós outros temos laços históricos desde México com Centroamérica, de aí com Latinoamérica como um todo. Segundo, a cristandade, que é muito importante, nossos laços de evangelização já perduram por 500 anos. Terceiro, poder todavia contar com o benefício do bono demográfico. 67% de nossa população é jovem. O bono demográfico, como muitos economistas às vezes mencionam, não deve ser mirado somente como uma oportunidade de maior produtividade do trabalho, mas como uma oportunidade de inovar, de sonhar com o futuro. Perdão. Quarto, nos une o idioma. Nós outros nos entendemos. Se não em espanhol, talvez em espanholês ou em portunhol, mas todos nós outros nos entendemos, todas e todos. Finalmente, nos une um conjunto de desafios comuns. E é exatamente aqui que me gostaria de começar o segundo capítulo de nossa reflexão. Me gostaria de tratar destes desafios comuns, ou pelo menos minha visão sobre estes desafios. O mensagem aqui é que não podemos sair adelante sem resolver a ciclicidade viciosa de nossos desafios. E a pandemia vino a profundizá-la. Compreendo que não podemos falar de desafios da América Latina sem mencionar pelo menos 5 fluxos principais: as mercancias, as pessoas e depois, em conjunto, as drogas, as armas e o lavado de dinheiro. Como fluxo de mercancias, como a maioria de nossos países são pequenos e produzimos todos o mesmo, que são commodities, ou agrícolas, ou minerais, não temos escala para um comércio intrarregional forte. Dependemos fundamentalmente do comércio com Estados Unidos, Europa e Ásia. Segundo, o fluxo de pessoas, em particular a migração e a consequente evasão do capital humano, de conhecimento e de tecnologia. E como mencionava, os outros 3 fluxos que andam em conjunto, as drogas, armas e lavado de ativos. É muito difícil estimar os valores de fluxos ilegais de drogas, armas e dinheiro na América Latina. Mas se sabe que só em narcóticos, a entrada desde a América Latina aos Estados Unidos pode chegar a dezenas de mil milhões de dólares. Portanto, se falamos sobre pátria grande, se falamos sobre desenvolvimento humano integral, e não falamos sobre estes fluxos como uma oportunidade de desenvolvimento, como, por exemplo, as mercancias, ou como uma oportunidade de retraso em nosso desenvolvimento, como o tema de fluxo de pessoas e os outros fluxos de drogas, armados e lavado, não vamos estar tratando dos pontos fundamentais, dos desafios fundamentais da América Latina. Mas o capítulo 1 de Fratelli Tutti, em que Francisco faz um diagnóstico do mundo, indica com precisão outros desafios da América Latina. Indica, incluso, que esses desafios se agudizaram com a pandemia. Ele mostra isso muito claramente em Fratelli Tutti. Ele fala sobre todos estes desafios que não são, de nenhuma maneira, que não se aplicam na América Latina. Quando falamos sobre o ecossistema de isolamento e descarte, como diz Francisco, a economia que ha sido incapaz de terminar com a pobreza, a polarização política, econômica, o câmbio climático, a corrupção, a violência, em particular de gênero, e a crise de fé que vivimos todos em nossa região. Lastimosamente, não temos muito tempo para entrar muito em detalhe em cada um destes desafios, que poderemos fazer depois nas perguntas ou em outra ocasião. Em Fratelli Tutti, se habla muito sobre eles e, como vocês vão ter que fazer seu trabalho ao final do curso em Fratelli Tutti, eu recomendo estudar especificamente estes desafios. Sin embargo, creio que está muito claro que estes desafios se interrelacionam e, portanto, requerem uma approach integral, requerem uma identidade de reflexões, de pensamentos e, sobretudo, uma integralidade de ações. Em particular, estes desafios se interrelacionam porque afetam mais a los pobres. E aí eu paro aqui
para chamar a atenção para o que considero a causa mais importante de todos esses desafios, que é a desigualdade estrutural da América Latina. A pandemia vino agudizar uma situação econômica que já era muito séria em nossa região. O crescimento da América Latina, que era nulo em 2019, teve uma caída de 7,4% do PIB. Foi a mais grande em um solo ano para a região desde 1821. Mas também a América Latina teve um decréscimo de crescimento que foi o doble do promédio da caída global. Em Chile, graças a Deus, a economia não caiu tanto em 2020, caiu 5,8%, mas tem a perspectiva de subir, de crescer 6,2% em 2021. No mundo, se estima que se perderam 255 milhões de empregos formais. Na América Latina, mais de 35 milhões de pessoas perderam empregos informais. E como sabem vocês, em Chile, em particular, o desemprego chegou a 10,4% no primeiro trimestre de 2021. O aumento da pobreza, mais 12% de pobres, ou seja, se estima que 45 milhões de pessoas se tornaram pobres em 2020 em América Latina, sendo que 28 milhões dessas pessoas entraram em pobreza extrema. Todo o que se havia conquistado no início do siglo, uma boa parte já se perdeu em apenas um ano. Depois, o PIB per capita da América Latina, que diminuiu 3,5% em 2020, que parece pouco, mas nos hace retroceder 3, 4 anos atrás de desenvolvimento. E sem crescimento, como sabem vocês, os economistas em particular, não há espaço fiscal para inversões públicas e se aumenta o endeudamento, empeorando a macroeconomia. Os déficits fiscais totais chegaram a 8,3% do PIB em 2020 na América Latina. E, a sua vez, se estima que a deuda pública aumentou de 58% a 72% em 2020. Portanto, novamente, com estes números, dificilmente teremos recursos públicos para invertir em infraestrutura, em educação, em saúde, nos próximos anos. Haverá que ser inovadoras e inovadores para generar um desenvolvimento humano integral. Bueno, depois de uma crise econômica, a pergunta de 1 milhão é qual será o padrão de recuperação da economia. Em crises anteriores, em particular o que aconteceu em 2009, por exemplo, o que se discutia era se a recuperação ia ser em V ou em U, ou seja, se a economia se tornaria mais, tomaria mais ou menos tempo para recuperar-se. O que se percebe é que depois de Covid, a recuperação econômica, social e ambiental se dará não em V, não em U. Em casos de pandemia como o Covid, em muitos países se observa, no curto prazo, uma recuperação em V. A recuperação em W se vem observando por a aparição de novos brotes do vírus e novas mutações. Países como o vosso, como Chile, Colômbia, Uruguai e agora a República Dominicana, já se estavam recuperando e voltaram a ser golpeados por as variantes do vírus. A velocidade de recuperação da região dependerá não só da velocidade de vacinação de sua população, como também da recuperação dos países compradores de nossas commodities agrícolas ou minerais e outras mercancias. Pero, lastimosamente, aqui, para mim, é o ponto fundamental desta noite. O que se sabe, sin embargo, é que a recuperação será em forma muito mais desigual, será em K. Covid-19 está sendo chamado de inequality virus, o vírus da desigualdade. Eu vou pedir desculpas às 9 da noite, não? Quase 9 da noite. Se toma um pouquinho mais de tempo neste tema, porque creio que ele é a essência da causa de lo que vivimos hoje e vamos a viver nos próximos anos na América Latina. Em primeiro lugar, é necessário dizer que antes da pandemia, a América Latina já era uma das regiões mais desiguais do mundo. Por exemplo, o índice Gini, que mide a desigualdade, já era um dos mais altos do mundo. Mas a pandemia acentuou várias fontes de desigualdades que vou falar um pouquinho sobre cada uma, como saúde, economia, política fiscal, tamanho de empresas,
capacidad liberal, género, educación, impacto climático y corrupción. Hablemos entonces sobre el primero de todos, que es el más evidente, que es salud y bienestar. Por un lado, América Latina registró el 25% del total de fallecimientos debido a la COVID-19, a pesar de tener solo 8% de la población mundial. Además, muchos países de América Latina están en los que tuvieron más muertes de 100.000 habitantes en el mundo. De hecho, varios países de América Latina están muy por encima del promedio mundial de muertes por número de casos de COVID. El promedio mundial está en 2%. Y muchos países de América Latina, lastimosamente, están cerca o están por encima de la media mundial de muertes por número de casos. Pero lo que más preocupa es la velocidad de vacunación, que es el determinante para la recuperación económica. Solo 4 países tienen más de 20% de la población vacunada en América Latina y Caribe. Chile, que es un ejemplo, Uruguay, Dominica y Barbados. La mayoría de los países de América Latina están por debajo de la media mundial de la velocidad de vacunación. Ustedes, Chile, son un caso de éxito mundial. Se espera vacunar, como ustedes saben, 15 millones de personas, o sea, 80% de la población hasta el final de junio. La segunda realidad de desigualdad tiene que ver con la recuperación de las economías en general. Las economías más pobres se están recuperando mucho más lentamente que las más ricas. Contrariamente a lo que pasó en 2009. En 2009, ustedes se acuerdan, en particular los economistas nuevamente, que han sido los países más ricos que han sido más golpeados por la crisis financiera. Países que dependen, por ejemplo, de turismo, como muchos países de América Latina, deben tener recuperación aún más lenta. Diremos que América Latina ha tenido a mayor caída de economía y la recuperación se espera ser bastante más, digamos, menor o más lenta que está teniendo Estados Unidos, por ejemplo, o que está teniendo Asia, por ejemplo. La consecuencia de esto es la desigualdad en la respuesta a la pandemia con medidas fiscales, o sea, transferencias directas de dinero a los más pobres o apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Yo sé que eso es un poco específico de economía, pero este es un punto muy importante. Estos subsidios, que son los subsidios fiscales que llamamos, están muy relacionados con evitar el aumento de la pobreza y con la recuperación económica. Las economías avanzadas han podido invertir 18, 19% del PIB. América Latina solo ha podido invertir 8,5% del PIB con muchas diferencias regionales. Países como, por ejemplo, donde vivo, en Centroamérica, solo pudieron invertir en transferencias para los más pobres, por ejemplo, en políticas como crédito, garantías para pymes, para pequeñas y medianas empresas, solo 4,5% del PIB. Chile nuevamente aparece como el modelo regional. El paquete de apoyo directo del Tesoro sumó 13% del PIB, incluyendo inversiones en salud, claro, y más 15% del PIB de retiradas de fondos de pensión privados. En cuarto lugar, desigualdad por tamaño de empresas. Lo que se ve es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que sufren más. Empresas grandes se ajustan más rápidamente al mercado, en particular a las exportaciones. Las pymes pierden los vínculos comerciales con las cadenas de negocio o dejan de exportar. Y como el crédito es más caro para pymes, ellas simplemente cierran, simplemente dejan de existir. Vale la pena decir que en muchos países las pymes, pequeñas y medianas empresas, representan más de 50% de los empleos formales y por la mayoría de los informales, lo que significa que el impacto va directo sobre la pobreza, y esto se torna evidente. Hablando sobre empleo, la brecha digital del empleo fue apurada, haciendo con que las personas de menos habilidades y capacitación sean mucho más impactadas. Por otro lado, cerca de 60% de los trabajadores de América Latina tienen empleo informal, en comparación con menos de 20% en las economías avanzadas. Los trabajadores informales han sido particularmente golpeados.
há estadísticas que mostram que por cada emprego formal perdido, se perderam 3,5 empleos informales. Novamente, sofrem os mais pobres e a brecha se aumenta. Um aspecto muito importante, desculpe um pouco o gráfico, mas um aspecto super importante é a desigualdade de gênero. As mulheres de mais baixos ingressos foram as que mais sofreram com a perda de empregos na pandemia. Aqui podemos ver esta linha que está aqui anaranjada, são de los homens que têm mais que têm mais salário, que têm mais sueldos, não, ingressos. E aqui são as perdas de número de empregos. E vemos que esta linha roja que está aqui é exatamente das mulheres que têm mais baixos ingressos. Então, a brecha, a diferença de gênero se agudiza, se acentua com a pandemia. Quantos anos vamos levar para ser com que as mulheres possam retomar estes empregos, retomar o nível de ingresso que tinham antes? O próximo tema, muito importante, é a desigualdade educativa. E aqui, só para mostrar um pouco rapidamente, a América Latina ha sido a região mais afetada em termos de número de semanas por ano em que os niños estudaram fora das escolas. Aqui são países mais desenvolvidos, aqui países em desenvolvimento. A América Latina tuvo, em média, 35 semanas fora da escola. A consequência é a perda futura de ingressos. Não é somente educação. A OECD e o FMI estimam que se as perdas de classe de 2020, mais ou menos um terço do ano, não fossem repostas, os niños de grado 1 a 12 poderiam perder 3 a 4% de ingressos de por vida, además de afetar o PIB de cada país hasta o final do siglo. A educação digital chega mais lentamente para os mais pobres, que têm mais dificuldade para aceder aos instrumentos e habilidades digitais, aumentando aún mais as perdas educativas. Aqui há muito que falar sobre este tema. Bueno, o penúltimo tema que me gostaria mencionar é o tema do câmbio climático e da desigualdade do câmbio climático. O câmbio climático, como sabem vocês, impacta evidentemente muito mais aos países mais pobres. E isso se verifica na prática. No ano de Covid, no ano passado, Honduras, que é o país onde vivo, tuvo 2 huracanes, Eta e Iota, como muitos de vocês sabem. Honduras representa menos de 0,1% do efeito invernadeiro do mundo. Pero está entre os 3 países mais impactados por el câmbio climático. E no mesmo ano, há sequias e inundações. Isto definitivamente não é justo. Definitivamente não é justo. Ter políticas mundiais iguais para todos os países, independente do impacto que sofrem ou de quanto contribuem para o efeito invernadeiro, não é justo. E, finalmente, sobre desigualdade, hablo sobre a corrupção. A corrupção tem um impacto mais profundizado nos países mais pobres, evidentemente. E, además, por sua natureza, é executada por os mais ricos e tem seu impacto direto sobre os mais pobres. E a pandemia lo mostrou claramente em nossos países. Bueno, as consequências sociais del CA sobre a economia, o desemprego e a pobreza han sido mais que alarmantes, com risco de uma crise social sem precedentes. Exemplo de lo que já passou em Chile, em Colômbia e em Guatemala. É impossível, portanto, tratar dos desafios da América Latina e suas fontes de desigualdades de forma separada e aislada. Se lo hacemos, sempre estaremos sujeitos à contaminação de uns países por a situação e equívocos de políticas públicas de outros. Como consequência, volvemos à essência de nossa reflexão de hoje, a necessidade e a oportunidade de criar uma nova integração, bajo o conceito de pátria grande como possível solução. Lastimosamente, os exemplos de intento de integração na América Latina não han sido muito exitosos em sacar os países da região da pobreza. Começamos por o projeto ABC com a Argentina, Brasil, Chile, no começo do século XX, retomado depois por Perón com o novo ABC. Em los anos 60 se formaram a LALC,
o Mercado Comum Centro-Americano, o Pacto Andino e depois a LADI. Depois, nos anos 80, prosperou o Mercosul, todavia com muitos desafios. Em 2004, se formou a DR CAFTA, com a República Dominicana e CAFTA. E em 2011, se firma a Aliança para o Pacífico entre Chile, Colômbia, México e Peru. Também, nos últimos 25 anos, han crescido os projetos de integração de infraestrutura através de iniciativas como o Plan Puebla-Panamá, el CEPAC para a integração de energia em Centroamérica. Sin embargo, de novo, todavia muito lejos de concretarem-se como reais vantagens competitivas para a região. Me parece muito importante entender as razões por as quais intentos de integração regional em América Latina não alcançaram seu potencial, además do tradicional fator de vontade política. Eu creio que há alguns fatores que temos que pensar. Primeiro, do ponto de vista de comércio, nós outros todos competimos por os mesmos produtos, por commodities, e não temos complementaridade de comércio. Segundo, o tipo de colonização que tuvimos. Mientras na América do Norte foi por persecução religiosa, nossa colonização foi por colonização exploratória. E isso reduz o esforço de coalição dos colonizadores e a vontade política de desenvolver a educação como palanca de desenvolvimento. Terceiro, e talvez como resultado das anteriores, tivemos diferenças históricas que nos separaram como conflito entre colonizadores e a população escrava, a população nativa, a Guerra do Pacífico, a Guerra da Tríplice Aliança. Quarto, mais recente, a polarização ideológica, de que comenta muito a Fratelli Tutti. ALBA, UNASUR, Grupo de Lima. Quinto, a influência de inversionistas e donantes estrangeiros, además de los traficantes de armas e drogas, que não têm necessariamente o interesse pela integração de hecho e de direito à América Latina. E, por último, sem ser exaustivo, as constantes crises macroeconômicas que os países passam e que impedem, por exemplo, de que tenhamos uma moeda única ou uma macroeconomia que pode quedar-se por mais tempo. E quedamos sempre neste ciclo vicioso que melhoramos, depois empeoramos, venimos a um governo populista e empeoramos, melhoramos. Enfim, não temos continuidade em nossas políticas e nossa economia. Será que não podemos pensar em uma nova integração que nos leve a uma nova pátria grande? Como vimos anteriormente, o conceito de pátria grande indicado por Méthode Ferré, por Bergoglio e por Carriquiri, como o patrimônio que recebemos e deixamos a nossos filhos, está ligado ao resgate de nossa essência, o fundamento de nosso povo latino-americano, para a partir de aí buscar nossa integração. Portanto, é necessário pensar não só com a mente, sino com o espírito, a ânima, o alma, sobre uma verdadeira integração. Aí entra o desenvolvimento humano integral. Os tratados comerciais são muito importantes, mas para que seja sostenível, há que falar de uma nova integração basada em la teologia do amor e da justiça. O problema fundamental é como transformar este belíssimo conceito de teologia do amor e da justiça em algo de prático. Em la Evangelii Gaudium e em la Fratelli Tutti, encontramos esta praticidade em la economia social do mercado de Francisco. Novamente, sem influência ideológica, há que pensar em uma nova economia basada na inclusão fraterna e na amistade social tolerante, como indica especificamente, literalmente, la Fratelli Tutti. Em particular, nesta encíclica, a partir de um conceito antropológico e psicológico, Francisco utiliza magistralmente a parábola do bom samaritano, que é o estigma da doutrina social da Igreja, porque trata da dignidade de todos os personagens de la parábola. O bom samaritano não oferece só o tratamento de la herida, sino resgata a dignidade do homem herido e abandonado. De hecho, em Fratelli Tutti, Francisco reforça a essência da doutrina social da Igreja, fundamentada no Evangelho, expressada desde Leo XIII, como havia mencionado antes, na Rerum Novarum, por la garantia da dignidade e o desenvolvimento integral da persona. Francisco indica muitas formas de lográ-los, pero dá como seus antecessores da doutrina social da Igreja uma importância fundamental ao trabalho e à educação justos e inclusivos. De hecho, para reduzir o efeito da recuperação econômica desigual em CAR,
está provado que devemos caminhar nesta direção: emprego e educação, emprego e educação. E o ingrediente fundamental se chama solidariedade mundial. Apesar da inicial falta de solidariedade entre organizações, países, departamentos, municípios durante a pandemia, durante a vacunação, a mesma solidariedade se sentiu e se pode aprender, por exemplo, nas remessas de imigrantes que estavam em países que sofriam também de recessão econômica. E nos países mais dependentes de remessas da América Latina, houve um crescimento em 2020 de mais de 6% de envio de remessas. Isto é muito importante. A solidariedade se aprende muito mais de los mais pobres. E quem trabalha em desenvolvimento sabe que o caminho para chegar ao trabalho e educação justos e inclusivos tem que ser um esforço mancomunado de los governos, do setor privado e da sociedade civil, através de políticas públicas e estratégias cooperativas igualmente justas e inclusivas. É necessário que nos movamos por os princípios unânimes de solidariedade e justiça, sem marcas ideológicas. Creio que a questão fundamental é como trazer o princípio da solidariedade da doutrina social da Igreja sobre emprego com dignidade, concretado na realidade de nossa região. A experiência do desenvolvimento indica pelo menos 3 mecanismos. Primeiro, uma nova integração que leve o emprego a las pymes, a las pequenas e medianas empresas. Segundo, uma colaboração efetiva para generar inversão público-privada, já que a pública não tem espaço fiscal para hacerla, em infraestrutura de integração da região. A região tem uma enorme brecha de qualidade de infraestrutura. E a inversão em infraestrutura, em particular em regiões mais pobres, ajuda a reduzir o efeito K. $1 invertido em infraestrutura pode induzir a $2 em outras inversões. Terceiro, o intercâmbio de conhecimento e inovação para a economia digital. Novamente, pymes, pequenas e medianas empresas, ou startups, como solemos chamar. É necessário aproveitar o bono demográfico da América Latina para a inovação em todas as áreas da atividade econômica, social e ambiental. As fintechs em finanças, as edutechs em educação, as salutechs em saúde, segutech em segurança cidadana, agrotech em agronegócio, assim, etc., etc., etc. A América Latina ha tenido, no ano passado, um dos anos mais fecundos em inovação tecnológica, em particular digital. De forma complementar, o desafio é como trazer o princípio da doutrina social da Igreja de educação com dignidade concretado na realidade de nossa região. E quem trabalha com a educação, e creio que muitos de vocês lo fazem, sabe como é difícil implementar políticas públicas efetivas, especialmente porque requer uma visão de largo prazo, mais allá de los períodos de mandatos de los governantes, ao estilo de Ásia nas décadas de 70 e 80, que foram as referências de melhora da educação em seus pueblos. É necessário uma nova integração, a pátria grande, que garantize a largo prazo a implementação de uma educação presencial e digital com valores, expandindo buenos casos de lições aprendidas na própria região latino-americana. Eu les comento, eu trabalho em um banco de desenvolvimento da América Latina. Os exemplos buenos de educação digital que temos não vêm de Europa, não vêm de Estados Unidos, vêm de América Latina. As soluções de plataformas de educação digital vêm de América Latina. E este me parece um assunto especificamente voltado à vocação da Igreja Católica. E aí temos muito que reflexionar. Bueno, finalmente, eu não posso deixar de terminar reflexionando uns minutos sobre os desafios de nós como pessoas e líderes da região para construir a pátria grande. Como indivíduos, também sentimos o efeito de Covid e a Fratelli Tutti expressa muito bem este impacto. O dolor, a incertidumbre, o temor e a consciência de los próprios límites que despertou a pandemia hacen ressonar o chamado a repensar nossos estilos de vida, nossas relações, a organização de nossas sociedades e, sobretudo, o sentido de nossa existência. Portanto, a pergunta que vos invito a responder é: que chamado tem Deus para nós frente à situação de uma crise sempre sem precedentes? A melhor resposta que eu tive a esta pergunta
me foi dada por um sacerdote vicentino espanhol em missão em Honduras. Ele me dizia: a crise tem que ser uma oportunidade para nossa purificação. Como indica a Fratelli Tutti, volver a nossa própria essência, como indivíduos e como igreja. Sem dúvida, como líderes, creio que devemos ver a pandemia como uma oportunidade de purificação de nós mesmos, do próximo, das instituições que lideramos, dos governos, das empresas e da própria igreja. O ano passado celebramos os 20 anos do jubileu e os 25 anos da reunião ecumênica de Assis. Recordemos que a purificação, muito mencionada nesses dois eventos, era um tema muito importante, não só para Francisco, mas também para São João Paulo II e para Benedito XVI. Se lograrmos a integração de nós mesmos por la purificação, seremos capazes de nos integrar como igreja e como América Latina. Nesse sentido, estou seguro de que o melhor valor que podemos añadir às pessoas que lideramos, em um contexto de negativismo, de pessimismo, de hoje, que expressa tanto a Fratelli Tutti, ou da cultura da morte, como mencionavam São João Paulo II e Benedito XVI, é uma mensagem de esperança. Se miramos a estrutura de Fratelli Tutti, observamos que há 8 capítulos, sendo que só um, o primeiro, que habla sobre o diagnóstico bastante negativo do mundo em que vivimos. Os outros 7 capítulos são mensagens de solução, de resposta e de esperança. Devemos nós ser os líderes da esperança. Eu não sei se já les passou a ser líderes de um grupo de pessoas que fazem senderismo ou trekking. O líder tem que mirar o piso para não tropeçar, mas às vezes elevar a mirada para ter melhor visão do caminho hacia adelante. Ao mesmo tempo, deve mirar hacia atrás para jalar quem vem caminhando com ele. Sim, devemos mirar o curto prazo, as dificuldades do dia, pero buscar a visão, mirar hacia adelante. Isto hace com que o que passamos hoje seja posto em perspectiva. E uma vez mirando hacia adelante, podamos ajudar a los que vêm com nós para que possam também ter a esperança da visão e sejam ajudadas a caminhar hacia ela. Para hacer esto, é necessário buscar a resposta da crise que vivimos em la cultura do encontro de Francisco. Não de uma forma teórica, filosófica, mas no dia a dia de nossa vida profissional, familiar, política e social. Na tapa de um livro que eu introduzo o conceito de liderazgo místico, há uma pintura muito bela, hecha por uma pintora que se chama Meltem Actas, e que se chama The Bigar, ou seja, El Mendigo. Ele mostra de forma magnífica o encontro de São Vicente de Paul, que eu sou vicentino, com o pobre. Poderíamos nos quedar muito tempo falando sobre esta pintura, mas só me gostaria de enfatizar o detalhe do pé de São Vicente de Paul, que se curva de forma paralela à mão do pobre, em uma bela figura de intimidade entre o servidor e o servido. Afinal, não se sabe se é Vicente quem dá o pão a Cristo ou o pobre se é Vicente quem dá o pão a Cristo em el pobre, ou se é o próprio Cristo quem dá o pão a Vicente. Estou convencido de que é através da cultura do encontro com o mais pobre na América Latina que podemos resgatar nossa identidade, nossa dignidade integral de pessoas, o patrimônio da pátria grande. Como líderes de setores público e privado, da sociedade civil, de instituições internacionais, creio que podemos encontrar nossa identidade de pátria grande em el encontro com o pobre, em el dia a dia do trabalho e de nosso pastoral. Não é por outra razão que Vicente de Paul ensinava que os pobres são nossos senhores e nossos maestros. A melhor ensinança que eu pude ter de los pobres la tuve quando trabalhava em Haití. E depois do terremoto de 2010, havia muitos vendedores em las calles, ¿no? E eu venia com uma das calles super embotelhadas, com mi veículo, com mi carro, que tinha ar-condicionado, era blindado e todo isso, ¿no? E eu passava e vinha um caminhão haciendo maniobra. E o caminhão, então, passou, aplastou uma canasta de uma senhora que estava aí vendendo suas frutas, ¿no? Os seus vegetales.
Puede decir que estas señoras caminan 2 horas por día para hacer $2 por día, ¿no? Y que o que tiene en su canasta, nuevamente quien es contable o quien es economista, lo que tiene en su canasta es todo su capital de trabajo, todo, ¿no? Entonces, el camión aplastó la canasta de la señora. Entonces, yo salí del vehículo y fui a hablar con ella. Y le pregunté, señora, ¿qué puedo hacer para ayudarla, ¿no? Y ella me ha dado la mejor clase de desarrollo que yo tuve en toda mi vida. Él ha dicho, mañana empiezo nuevamente. Eso es lo que ha dicho. Mañana empiezo nuevamente. Empezar de nuevo es para mí la identidad esencial de América Latina, el patrimonio de la patria grande. Termino pidiendo la intercesión de la Virgen del Carmen para que como líderes místicos podamos conocer nuestra misión de verdaderos constructores de una patria grande. Que nuestra vida de líderes sea un libro del cual escribimos una página cada día y que dejamos como patrimonio para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias.